Primeiramente, boa noite e a paz do Senhor para todos que estão do outro lado da tela assistindo esse vídeo e prestigiando esse momento. Nós vamos abordar um assunto aqui um pouco polêmico, mas que eu tenho certeza que vai servir de bênção para a sua vida, como serviu de bênção para a minha. Um assunto sobre a masturbação, onde muitos jovens de muitas igrejas se pendem sobre esse assunto e não tem com quem conversar. Muitas vezes o seu pastor não quer conversar com você sobre isso e você acaba procurando outros caminhos. Mas hoje você vai conhecer um jovem que, ao entregar a sua vida para Jesus, os seus batimentos cardíacos para Jesus, aonde ele teve a vitória sobre esse assunto. José Rodrigo, é com você, meu irmão. A paz do Senhor para todos, que Deus esteja convosco. Mediante a masturbação e a maus olhos a uma moça na rua, ou seja, onde você vem estar. Isso é de procedência maligna. A palavra de Deus nos diz, em Mateus 17, versículo 21. Mas esta casta de demônios não se expulsa, senão pelo jejum e pela oração. Eu estava na igreja, e o Senhor, ao abrir a palavra de Deus, eu vi esse versículo de Mateus 17, 21. Mateus 17, 21. E até então comecei a orar e jejuar. E fui liberto para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Passo para o irmão Rondinelli, se assim tem mais alguma pergunta. Amém. Então o irmão falou qual foi o primeiro passo para ele adquirir a vitória sobre esse tipo de assunto, sobre um assunto sexual, sobre a sexualidade. E nós vimos que na Bíblia tem um jovem chamado José, né, onde esse jovem, uma vez ele estava tomando banho dentro do palácio de Faraó, onde ali Potifar designou ele alguns assuntos de sua casa. E a mulher de Potifar veio até José e assediou José. E José, um jovem que tinha compromisso com Deus, um jovem que queria as coisas de Deus. E naquele momento onde a mulher de Potifar veio assediar José, José naquele momento falou: olha, o meu Senhor me confiou todas as coisas dessa casa, menos a senhora. Ele foi um jovem que venceu. Naquele momento ali, Deus concedeu sua graça para José sobre aquela área, mas ele era um homem como eu e como você. E a Bíblia diz: evitai o diabo, que ele fugirá de vós. E José evitou o diabo. E eu quero perguntar ao irmão José Rodrigo, como foi na vida dele quando assim mulheres o procuravam, quando mulheres o assediavam, quando mulheres ou até mesmo tentaram abordar, ou até mesmo tentaram pegar uma força na rua. Fala pra gente, José Rodrigo, como que você fez? Qual foi a estratégia que você usou contra esse ato que muitas vezes o inimigo coloca nas nossas frentes? Pai do Senhor para todos. Graças a Deus, o Senhor é com todos nós. A palavra de Deus nos diz que o amor dele é incomparável. Até hoje, nunca tive esse tipo de situação, porque crio na palavra de Deus, que nos diz que essa casta só se derrota com oração e com jejum. Eu consagro ao Senhor 4 horas de jejum todo santo dia da minha vida. Venho abençoando a minha e a minha família, abrindo todos os meus caminhos, mediante a bens materiais, mediante a trabalho. Me deu uma grande vitória, me aposentando, tudo através da palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz: porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá. Se você tiver fé, crê na palavra, que a oração e o jejum vai te libertar, você vai ser liberto em nome de Jesus. Como a palavra de Deus nos diz em Mateus 17, versículo 20. Porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá. A fé, nós seremos salvos pela fé. Então, fica aí, meus irmãos, o meu testemunho. Eu fui liberto de masturbação, eu fui liberto de ódios maldosos e venci a dificuldade mediante ao trabalho e a dificuldade no meu lar, através da oração e do jejum e pela palavra de Deus. Que Deus os abençoe
Eu passo a palavra para o irmão Rondinelli, que fique com Deus. Aceite o Senhor Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Quando você estiver na tua casa, no teu quarto, ore ao Senhor e aceite Ele como único e suficiente Senhor e Salvador da tua vida. Passo a palavra para o irmão Rondinelli. E nós sabemos também, irmão José Rodrigo, que muitas vezes o que acontece, o jovem, ele sente a necessidade de estar com a mulher. Ele sente aquilo, a carne pede. E como é que você conseguiu pedir, como você fez para Deus estar te dando esse refrigério na sua vida? Como que você venceu essa barreira? Como que você rompeu essa vontade de não procurar uma mulher na rua e de não se masturbar mais? Graças a Deus, novamente retorno a falar pela palavra de Deus, porque o Senhor fala, fiel é a minha palavra, dela que testifica de mim. Foi pela palavra de Deus que eu fiquei liberto, pela oração e pelo jejum. Que Deus os abençoe, que esse vídeo sirva para a sua libertação. Tenha fé que